Olá, queridos. Estamos começando o nosso momento de conversa gostosa do dia, começando o nosso conversa pública, né? E eu sempre gosto de agradecer a sua presença e participação conosco durante o programa e também o envio das suas sugestões sobre temas que você gosta que a gente possa conversar aqui, e a gente vai sempre buscar um especialista para ouvir a opinião dele sobre as questões que são do nosso interesse, que são do interesse público. Hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, na minha opinião, de uma relevância extraordinária, porque agosto, também conhecido como Agosto Dourado, é o mês dedicado ao incentivo e conscientização sobre o aleitamento materno, ressaltando os inúmeros benefícios dessa prática para a saúde do bebê e da mãe. Agora, muitas mamães vivendo com AIDS, né, o HIV, elas enfrentam a impossibilidade de vivenciar esse momento, que é tão importante, um momento de conexão entre a mamãe e o bebê no momento do aleitamento, uma vez que mamães com HIV são orientadas a não amamentar para evitar a transmissão vertical do vírus. Gente, para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje a Adriana Galvão Ferrazini. A Adriana é assistente social e também a presidente do projeto Criança Mais. Muitíssimo obrigada, Adriana, pelo seu tempo, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, a oportunidade de trazer um pouco de informação a respeito de HIV/AIDS, falar um pouquinho a respeito de aleitamento materno. Como você mesma disse, nós estamos no Agosto Dourado, né? O Agosto Dourado, ele fala exatamente a respeito da importância da amamentação, né? O quão importante durante os primeiros meses de vida da criança, ela ter realmente esse leite materno, que a gente entende que não tem substituto melhor, mas que infelizmente também existem algumas mulheres que não podem fazer essa amamentação. Então, uma dessas mulheres são as mulheres que vivem com HIV. Aqui no Brasil, a gente tem um protocolo de que as mães vivendo com HIV, mesmo que estejam indetectáveis, elas não devem amamentar. Porque, infelizmente, por mais que o risco de transmissão pelo leite materno ele seja muito baixo, infelizmente ele existe. Então, é um fato que as mães que vivem com HIV podem passar o HIV para os seus filhos através do aleitamento materno. Eu queria, inclusive, salientar, também não são todas as pessoas que sabem, que existem 3 formas de transmissão do vírus HIV. Uma delas é através da relação sexual. Sêmen, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, e a gente sabe que uma outra forma de transmissão também é através do sangue contaminado. E a terceira forma de transmissão é através do aleitamento materno. E isso, infelizmente, poucas pessoas sabem. A gente também entende que nós temos também mais um protocolo de saúde dentro de todo o território nacional, que todas as mulheres que começam a fazer o pré-natal, elas já fazem, na primeira bateria de exames, o teste de HIV. Então, essas mulheres, com 20 minutos, já descobrem se são mulheres que vivem com HIV ou não. Se a descoberta é feita nessa hora, automaticamente o tratamento dessa mulher já inicia com antirretroviral, continua durante toda a gestação e posteriormente a gestação. No parto dessa mulher já existe uma tratativa diferente para essa criança. E no caso dessa mulher não ser uma mulher vivendo com HIV, esse teste é repetido no mínimo mais 2 vezes. Uma vez quando a mulher entra no 7º mês e mais uma vez na hora do parto. Então, essa mulher e essa criança estão cobertas, né, estão seguras até o momento do parto. Só que depois Adriana, essa mãe vai para casa. Diga. Essa mãe vai para casa, ela vai para casa e ela vai amamentar esse filho, né? Ela está segura, ela não teve HIV, então ok. Mas e se essa mulher é infectada também durante essa amamentação, né? Então, eu queria até para a gente, né, ir colocando os itens, eu queria entender um pouquinho com você, porque você destacou aí, né, as mamães que fazem o pré-natal, elas fazem os exames, se isso é detectado, elas vão ter um tratamento Sim. Que traz a possibilidade de as crianças não virem a ser infectadas, porque aí ela recebe toda uma orientação. Mas como é o teu olhar e o que você tem de dados que mostram de mamães que não fazem pré-natal no Brasil? Porque nem é uma coisa tão comum, né? Muitas mamães não acham importante fazer um pré-natal. E por incrível que pareça, isso acontece aqui dentro da capital de São Paulo.
né? A gente sabe que São Paulo teve a recertificação da eliminação da transmissão vertical, mas a gente sempre fala que eliminação não é erradicação, né? Então, nós ainda temos crianças que vivem com HIV. A nossa ONG, ela atende crianças de 0 a 12 anos. Nós temos, inclusive, aqui crianças que têm 3 anos de idade e são crianças vivendo com HIV. E, infelizmente, é o que você falou, não são todas as mulheres que têm essa possibilidade de fazer um pré-natal. Seja por oportunidade de conhecimento, de esclarecimemento, seja por oportunidade que a vida trouxe, né? Nós aqui, a nossa casa, ela atende famílias com vulnerabilidade social extrema. São famílias que nós, inclusive, entregamos cesta básica, né, para alimentação dessas casas. E a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso ao SUS. A gente aqui falando de território nacional, né? Por mais que a gente saiba que o SUS realmente não tem nem o que falar, né, a respeito do atendimento que o SUS faz. Não é todo mundo que tem acesso a ele, infelizmente. Não é todo mundo que tem o conhecimento disso, e principalmente as famílias mais carentes. As famílias mais carentes são as mais negligenciadas. A gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres, até pelo próprio machismo, até por essa sociedade patriarcal que a gente tem, elas são negligenciadas, inclusive pela nossa sociedade mesmo. E, às vezes, elas até nem conseguem ter acesso a esse tipo de tratamento de saúde porque a nossa sociedade não permite. Principalmente, Celeste, quando a gente fala das pessoas de uma renda menor, né, de um grau de instrução menor. Quando a gente fala, então, da população negra, isso é um absurdo, né? Isso é crescente de uma forma que eu diria até negligente da parte da nossa sociedade, sabe? Ver o quão as mulheres negras, as pretas e as pardas sofrem ainda mais. A gente sabe que hoje cerca de 67% das gestantes com diagnóstico de HIV no Brasil são mulheres negras. E a gente vê isso em toda a periferia. Perfeito. Eu estava vendo um dado, Adriana, exatamente sobre isso, né? Um crescimento aí de 62% para 67% do crescimento de mulheres pretas e pardas com HIV e focando aí numa idade entre 15 e 29 anos, né? Então, tem a ver com essa falta de informação, com essa falta de atendimento de saúde. Como é que você vê esse crescimento, a motivação desse crescimento? A gente entende, Celeste, que isso é uma questão de saúde pública, né? Eu diria até para você que esse descaso que a gente tem, infelizmente, com essa nossa população mais carente, principalmente com as mulheres pretas e pardas, ele, infelizmente, se torna um crescente, como você mesma falou desses números, né? Aqui na nossa ONG, a gente procura levar informação para todas as pessoas, sejam da classe mais baixa como das classes mais altas, até porque a gente sempre diz que o HIV, ele é democrático, né? Ele atinge a todas as classes. Infelizmente, as classes inferiores, a gente sabe que sofre, além do preconceito já existente, muito mais condições, né, que acabam agravando, mas a gente entende que isso realmente é uma questão de saúde pública. O que a gente sempre fala aqui é de palestras, de levar informação às pessoas, porque, na verdade, quando a gente fala de HIV/AIDS, a gente fala que as pessoas ainda se reportam àquela capa da Veja, onde tinha o Cazuza com aquela imagem cadavérica. Hoje, não. Hoje você tem um tratamento para HIV. Então, hoje as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida boa, mesmo vivendo com HIV. O lado crítico, né, o lado ingrato dessa sua colocação, né, que ainda da imagem que a gente tem da pessoa com AIDS, Cazuza, Fred Mercury, etc., é que hoje em dia o perfil é de uma pessoa que não aparenta ter AIDS. E isso traz um risco multiplicado, né, para você acabar entrando numa relação e acabar sendo contaminado de verdade. É isso aí, queridos. A gente está aqui conversando com a Adriana Galvão Ferrazini, Adriana, que é assistente social e também presidente do projeto Criança Mais, e ela está aqui conversando com a gente sobre a importância de... Projeto Criança Mais. Celeste, Projeto Criança Mais. Você falou Projeto Criança Mais. E não é? Não, é Projeto Criança AIDS. Você falou Projeto Criança Mais. Ah, tá, desculpa. Só para você não ter que fazer depois. Tá bom, ok. Corrigi, eu acho que lá na frente eu errei também. Não, lá, vamos lá. Tá tranquilo, só agora. Tá. Então vamos recomeçar. É isso aí, queridos. A gente está aqui no nosso Conversa Pública, né? Hoje a gente está conversando com a Adriana Galvão Ferrazini. A Adriana é assistente social e também presidente do projeto Criança AIDS e está trazendo aqui informações preciosas, né, sobre a importância
durante o aleitamento materno das mamães que são portadoras de AIDS, esse aleitamento ser suspenso. Um momento tão importante, né, da vida da mamãe e do bebê, mas que ele precisa ser interrompido efetivamente por amor, né? É um movimento, né, Adriana, que ele pode ser doloroso, mas é muito mais doloroso você, mamãe, saber que você contaminou o seu bebê e que, como você já falou em algum momento, a AIDS não tem cura. Ela tem tratamento, mas não tem cura, né? Eu queria te perguntar o seguinte, Adriana, por que que na gestação, se isso é um fato, né, na gestação e durante o parto, o risco de contrair o HIV é mais elevado? Na verdade, quando a mãe descobre que está vivendo com HIV, e isso durante a gestação, como eu disse no início, essa mãe já começa a fazer o tratamento com antirretroviral, e daí já tem uma tratativa totalmente diferente, tanto na hora desse parto, como no acompanhamento dessa criança no pós-parto, que a gente chama de crianças expostas, né? Então, se essa mulher ela descobre, quando ela já está gestante, ela não fez tratamento anterior. Então, o CD4 dela, que a gente diz, né, que é o mecanismo de defesa do vírus do HIV, ele está muito baixo. E daí os vírus do HIV estão lá em cima, então a probabilidade de infecção desse bebê é muito grande, né? A transmissão vertical ela pode se dar em 3 momentos. Ela pode se dar durante a gestação, quando a mãe não faz o tratamento de HIV, pode se dar na hora do parto, por conta do contato dos fluidos dessa criança, desse bebê com a mãe, ou no aleitamento materno. Então são essas 3 formas de infecção dessa criança. Mas também as mulheres que vivem com HIV e que querem ser mães, a partir do momento que elas fazem todo o tratamento com antirretroviral, ficam com sua carga viral indetectável e o seu CD4 alto, essas mulheres podem perfeitamente ter filhos que não serão crianças vivendo com HIV. Para isso, o parto já é um parto consciente, né, de toda essa condição da mãe. Então, a asepsia dessa criança já é feita no centro cirúrgico de uma forma diferenciada. Essa criança já começa a tomar o antirretroviral logo que ela nasce, e essa criança é acompanhada até os 18 meses de vida, tomando remédios, né? Então, a gente diz que essas crianças são crianças expostas ao HIV. Então, se todo esse protocolo é feito, essa criança, 99,9% no mínimo, essa criança não será uma criança vivendo com HIV. Então, durante esses 18 meses, ela vai eliminando esse vírus da mãe. Agora, infelizmente, ainda, mesmo as mulheres que estão indetectáveis, estão com a sua carga viral baixa, estão com seu CD4 alto, essas mulheres, mesmo nessa condição, elas não podem amamentar. Porque, como eu disse no início, infelizmente, o risco de transmitir o HIV pelo leite materno existe ainda. Então, o protocolo de não amamentar é um protocolo que ele é definido e as crianças elas não podem receber o leite materno, pelo menos não da sua própria mãe, porque é um leite que ele não vai fazer bem, né? Aí eu tenho uma curiosidade, como faz com essa mamãe em relação ao leite que ela produz? Porque a gente sabe, né, que o seio, quando ele fica cheio de leite, ele pode ficar empedrado, ele pode trazer uma série de problemas. Existe algum protocolo para cuidar dessa mamãe com relação a isso? Existe sim, Celeste. Quando essa mulher ela sai do hospital, antes de sair do hospital, na verdade, ela já recebe uma injeção de um medicamento para secar esse leite, até para que ela não tenha problemas, como você disse, né? O inchaço, todas as dores, a gente sabe que o seio fica muito delicado, tem as febres, etc. Então, essas mulheres vivendo com HIV, elas já tomam essa injeção para que esse leite seque, para que ela não tenha todas essas comorbidades por conta do aleitamento materno. E, na verdade, protocolo de todo o Brasil, né? Até 6 meses de idade, essa criança recebe uma fórmula láctea pelo governo, pelo SUS, para que essa criança seja alimentada. Isso é gratuito, tá? Então, todos os meses, essa mulher vivendo com HIV vai até a UBS mais próxima da sua casa e recebe essa fórmula láctea para essa criança ser alimentada. Aqui no município de São Paulo, essa criança, depois dos 6 meses, começa a receber também o leite integral até 2 anos de idade. Isso é protocolo aqui da nossa cidade, na verdade, né? Mas também todo esse acompanhamento é feito para essa mulher que acabou de dar à luz. Então, esse acompanhamento é feito também. Aí eu queria falar com você, querido telespectador, você que está nos acompanhando, de repente não tem ninguém da sua família que esteja com esse problema, você, de repente, tem um conhecido que tem a AIDS, né, tem HIV.
Olha que informação importante a gente acabou de ter agora. Primeiro, que nem todas as pessoas têm acesso ao Sistema Único de Saúde para fazer o pré-natal, para ter o acompanhamento de seus bebês. E segundo, e talvez até mais importante, quando tem, esse bebê, essa mamãe vai ser assistida, esse bebê ele vai receber a fórmula de alimentação, ele vai receber o leite que vai garantir a sua alimentação. Então, fazer com que essa mamãe tenha um acesso ao sistema de saúde é fundamental. E você, que não faz parte de um processo desse, mas que tem essa informação, pode ajudar, divulgando, como a gente está fazendo aqui agora, e a partir dos conhecimentos que a gente tem trazidos pela Adriana Galvão. Então, você não está fora do processo, você faz parte desse processo. Adriana, vocês trabalham com as crianças que já estão contaminadas, né, com o vírus. Quais são as ações que vocês realizam com essas crianças? A nossa casa, ela atende crianças vivendo com HIV, de 0 a 12 anos se faz o cadastro dessas crianças e elas permanecem conosco até 17. A nossa casa, ela tem uma equipe interdisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, pedagogo, psicopedagogo, farmacêutica, para poder fazer esse atendimento. Porque, na verdade, o HIV, além dele não ter cura, ele tem um problema muito maior que é o estigma e o preconceito. Então, quando você fala de qualquer comorbidade, se você fala de um câncer, se você fala de um PCD, né, uma pessoa com deficiência, se você fala de uma pessoa com qualquer outro tipo de problema, você não tem o preconceito. Você olha com aquele olhar de dó, aquele olhar de piedade, aquele olhar, vou dizer até para você que de humanidade mesmo. Quando você fala que uma pessoa vivendo com HIV, a primeira coisa que vem em mente é o preconceito, né? Porque a gente aprendeu lá atrás erroneamente que era peste gay, que era a doença de prostitutas, que era a doença de drogaditos, e a gente sabe que não, né? Como eu já falei, o HIV ele é bem democrático, né? Ele não escolhe classe, ele não escolhe cor. Então, o preconceito é um problema muito grande. Então, a nossa casa, ela procura fazer esse atendimento para essas mães, para essas crianças, de uma forma muito carinhosa, sem julgamento, para que elas possam aceitar essa condição que elas têm de vida, né? Para que elas possam realmente realizar o tratamento, porque muitas pessoas abandonaram o tratamento exatamente por conta do preconceito. Aqui na nossa casa, nós temos pessoas que os próprios familiares que residem com eles não sabem da sua condição. A gente tem aqui famílias que, quando as crianças começam a aprender a ler e escrever, esses familiares, esses pais não trazem mais as crianças por conta do nosso logo, do nome da casa, porque não querem ainda que essas crianças saibam. Então, a gente também está aqui para poder tratar toda essa parte psicológica com o assistente social, com o psicólogo, com o pedagogo, realmente para dar esse amparo, para dar esse apoio para essa família, para auxiliar essa família a entender que ela precisa continuar a fazer o tratamento com essa criança, para que essa criança não seja uma criança doente da AIDS. Porque é importante também a gente trazer essa informação. HIV é uma coisa, AIDS é outra coisa. Então, HIV é o vírus que infecta a pessoa. Existem pessoas que passam a vida inteira só sendo pessoas vivendo com HIV e nunca serão pessoas doentes da AIDS. Como também, em contrapartida, existem pessoas que descobrem que são pessoas com HIV quando já estão doentes da AIDS. E aí vão fazer a testagem e descobrem a sua sorologia, né? Então, o que a gente faz aqui é um acolhimento para todas essas famílias. A gente atende essas famílias como um todo. Inclusive, não só com a criança vivendo com HIV, como também com as outras crianças que existem na casa. Nós temos famílias aqui que têm 4, 5 crianças. Então, a nossa casa atende como um todo. Além disso, a gente também fornece cesta básica, alimentos, itens de higiene, de limpeza, roupa, calçado, brinquedo, livro. Então, tudo isso é fornecido para essas famílias durante todos os meses e a nossa casa trabalha o ano inteiro. Mais uma vez, queridos, eu estou aqui conversando com a Adriana Galvão Ferrazini, ela que é assistente social, também presidente do projeto Criança AIDS, um projeto que tem uma missão aí maravilhosa de acolhimento, proteção e cuidado mesmo, né, com pessoas com AIDS, as crianças e, com certeza, com as mamães também. Como que as pessoas podem ter acesso a esse projeto, Adriana? Ele é restrito a São Paulo? Na verdade, a gente hoje atende o estado de São Paulo, né? Até porque a gente está sediado aqui na Zona Sul de São Paulo, aqui no bairro da Saúde, então fica muito difícil a gente atender outros estados. Mas a nossa casa ela tem São Paulo e Grande São Paulo.
inclusive até por isso esse número tão grande ainda de crianças vivendo com HIV, crianças pequenas vivendo com HIV, né? A nossa casa, é até importante dizer que a nossa casa ela trabalha 100% com a ajuda da sociedade civil. A gente não tem nenhum auxílio governamental, então a nossa casa ela vive das doações que são feitas e do nosso bazar. Nós temos um bazar permanente, um brechó, que a gente recebe doações de roupas, calçados, e a gente coloca isso à venda nesse nosso brechó para poder fazer pagar as contas da nossa instituição, né? Os profissionais que trabalham na casa são voluntários, então nós temos psicólogos voluntários, a enfermeira voluntária, o pessoal que trabalha nos auxiliando na parte do bazar são voluntários. Eu também não tenho ganho na instituição. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho que a gente diz que todo dia a gente mata um leão, né? Porque a gente já está aqui matando um hoje com o outro preso para amanhã, porque a gente já está pensando lá na frente. Então, as pessoas que quiserem, inclusive, nos auxiliar, se eu puder deixar o número do nosso Pix. Por favor. O número do nosso CNPJ é 60 547 940 1000 ao contrário 27. Se as pessoas quiserem também trazer doação aqui na nossa instituição, nós ficamos aqui na rua Apotribu, número 261, no bairro da Saúde. Se quiserem conhecer a nossa instituição, o nosso trabalho, podem ligar para a gente e fazer esse agendamento. As crianças não ficam aqui conosco, as crianças ficam com seus familiares. Essas famílias vêm para cá para fazer os atendimentos com a nossa equipe interdisciplinar. E se as pessoas quiserem algum dia participar das nossas festas, para conhecer as nossas famílias, conhecer as nossas crianças, a gente também pode fazer esse agendamento. Porque, inclusive, Celeste, a gente tem um grande problema, né? A gente não pode fazer exposição. Problema não, eu acho isso muito correto. A gente não poder fazer exposição das famílias nem das crianças. Claro. Infelizmente, as pessoas querem ver, né? Então, assim, as nossas crianças são crianças como todas as outras, que brincam, que estudam, enfim, que fazem o tratamento de HIV. Então, se quiserem conhecer, a gente não permite foto nem filmagem, mas pode vir nos conhecer. E o nosso projeto está aberto para que todos venham conhecer o nosso trabalho. Maravilha, maravilha. E exatamente pelos motivos anteriores que você falou, né, do preconceito, da discriminação, dessa questão toda, é isso mesmo, são crianças como outras quaisquer. A gente não fica mostrando, porque a criança tem isso, a criança tem aquilo. Não tem que mostrar também a criança que tem AIDS. A gente tem que ter essa consciência de cuidar, de ajudar e fazer com que elas possam ter uma vida feliz, uma vida plena, e que consigam, com tratamento, ou ficar livre, né, de sequelas da doença, ou ficarem, né, uma vida tranquila completamente. Adriana, o meu tempo acabou, infelizmente. O nosso tempo acabou de fala, né? Eu gostaria de deixar uma última frase. Por favor. Nesse mês de agosto, né, no Agosto Dourado, existe uma frase que é amamentar é uma forma de amor, né? O aleitamento materno é uma forma de amor. O não amamentar também é uma forma de amor para as mulheres que vivem com HIV. Então, como você já disse, eu queria fazer agora as suas palavras. Acolham essas mulheres que estão nessa condição. Não amamentar também é um ato de amor. Verdade. É isso aí. É isso aí. Muitíssimo obrigada. Adriana Eu que agradeço. Galvão Ferrazini, assistente social, presidente do importante projeto Crianças AIDS, Criança AIDS, né? Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, especialmente porque é um trabalho voluntário, o que mostra ainda mais que é uma manifestação de amor também, né? E a gente já mostrou aqui, você pode fazer parte dessa história. Participe, contribua, né? Não discrimine, isso já vai ser um passo importante no nosso processo de vida. Obrigada pela sua participação, Adriana, e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.